Estamos de volta no Ação e Reação, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2016. Hoje, uma quarta-feira com cara de segunda-feira, né? Ontem, feriado, dia 15, né? Feriado chuvoso, sábado, domingo, segunda e terça com muita chuva aqui na Baixada Santista. Para você que vê o programa de longe, como a dona Ana de Curitiba, como o Jefferson dos Estados Unidos, que manda o WhatsApp, mas sempre chega atrasado, um abraço para vocês, né? Lembrando que o programa passa agora às 1h15, reprise às 23 horas e também às 24h30. Hoje o dia não está um sol maravilhoso, mas está um dia que não está chovendo, mais agradável para as pessoas que querem caminhar na praia, né? Você que está fora de Santos, fora da Baixada Santista, né? Lembrando que o programa vai ao ar às 1h15 de segunda a sexta, com reprise às 23 horas e às 24h30. E você pode participar agora na primeira edição, mandando o seu WhatsApp para o 981598868 e também a sua mensagem. E também, se quiser ligar no intervalo, para os mais tradicionais, não tem problema. Liga no intervalo que nós vamos colocar a sua mensagem aqui, sua crítica, sua sugestão para os nossos convidados de hoje. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Luciano Marques, presidente do CONDEF Santos. Hoje o CONDEF Santos vai ser homenageado pela Câmara Municipal, lá no Castelinho. Hoje, pela passagem dos seus 25 anos, com a medalha Brás Cubas. Luciano, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do programa. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço mais essa oportunidade, né? Sempre importante estar ocupando o espaço da mídia para estar falando para a sociedade como um todo sobre as pessoas com deficiência, que no caso representa aqui em Santos 1/4 da nossa população. Também para o comentarista, advogado conhecido aqui da região, Nobel Soares. Muito obrigado, Nobel, por aceitar o convite. Está novamente aqui no TV Com. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Luciano Marques. É um prazer debater com você os temas que o Filete irá colocar aí para a gente conversar e que com certeza é do interesse da nossa comunidade. Perfeito. Luciano, para o telespectador que não conhece, né? Lógico que muita gente conhece, mas o programa é transmitido ao vivo para São Vicente, para Grande e pelo www.tv Com Santos para o mundo todo, né? Também tem as reprises que vão para o Facebook, Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa, TV Com, enfim, né? Então, o que é o CONDEF, como funciona, como ele funciona? Então, o CONDEF Filete, na verdade, ele completa agora 25 anos, né? Ele foi criado pela Lei Municipal 799 em 19 de novembro de 1991 e ele é um órgão de fiscalização, de deliberação e de assessoria, né, para a sociedade, para o Poder Executivo e Legislativo com relação às pessoas com deficiência. Hoje o nosso conselho é composto de 29 membros, sendo 6 representantes do Poder Público, né, da Prefeitura, e 23 membros representando a sociedade civil. Uma parte, sociedade civil, pessoa jurídica, e a outra parte, representantes da pessoa física, né, também representando a sociedade civil. E é isso, o Conselho é o dedo apontando para as dificuldades, para a Constituição, para a Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, mais recentemente, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Está aí para ser cumprida e, infelizmente, ainda não é cumprida, na grande maioria, nas várias áreas, né? Educação, saúde, esporte, transporte, enfim. Das quase 500 mil pessoas de Santos, 473 mil, né? Quase 500 mil, para ficar mais fácil, 1/4 da população, 25%, tem mobilidade reduzida ou deficiência. E teve um vereador, né? Um apresentador de programa que trabalhou um dia lá um dia no bombeiro, trabalhou um dia no lixeiro, mas ninguém pegou uma cadeira de roda, ninguém foi trabalhar no canil municipal, que lá não é fácil também, né? Ninguém pegou uma cadeira de roda para fazer. E eu acho que o pessoa igual o Luciano é um malabarista, né? Porque para andar nessas calçadas, que não é culpa da prefeitura, e também para andar em algumas ruas, o cara tem que ser malabarista. O dia eu saí do programa com o Luciano aqui, ele desceu, jogou a cadeira no carro e tal, mas eu falei, o Luciano tem prática com isso. Mas o cara que tem mobilidade reduzida, né? Um senhor de idade, que está forte ainda, mas teve algum problema de coluna, algum derrame, algum problema assim, e põe uma cadeira de roda, não é fácil para o cara aprender, não é fácil não, hein, Luciano? Então, Filete, que bom que você falou sobre isso, né? Não é comum, quando eu estava na prefeitura, inclusive, eu via muito isso, né? Algum secretário, ou algum vereador, ou alguém de um grande escalão do executivo ou do legislativo, às vezes jogando bola no final de semana, torcia o pé, quebrava o pé, punha o gesso, aí ficava 1 mês, 2 meses usando muleta ou coisa ou similar para apoiar
a sua deambulação, e aí quando encontrava comigo, pô, Luciano, eu passei um mês ali pensando em você, mas por quê? Porque eu quebrei o pé, eu fui chutar, fui jogar bola, ou escorreguei no meu boxe, enfim. Eu falo, será que é possível, então? Será que não está na hora de, sei lá, de repente, não dizer mal para ninguém, mas como fazer isso mesmo, vestir a camisa, né? Sentir como é uma pessoa com deficiência visual, deambular nas calçadas com tantos obstáculos aí, né? Sentir como se comporta um cadeirante nas calçadas. Para te dizer, eu moro no Gonzaga, a 1,4 da Ana Costa, uma das principais avenidas, se não a principal. E eu não consigo ir até a Ana Costa pela calçada, eu vou pela rua. Né? E aí você sempre encontra um amigo que passa de carro, ô Luciano, vai para a calçada, vai morrer e tal. Né? Aí tem vereador que sugere que a prefeitura nos doe aqueles adesivos fluorescentes para colocar na cadeira de roda. É o fim da picada, né? Ele tem mais fácil arrumar a calçada. Né? Não, o papel do vereador é esse, né? E não pedir para a prefeitura distribuir adesivo gratuito, reluzente, para botar na minha cadeira. Primeiro que eu não ponho nem o nome da minha mulher, nem da minha filha na minha cadeira. Muito menos coisa fluorescente, não sou árvore de Natal, vamos combinar. Então, assim, o vereador esqueceu o papel dele. O papel dele é fiscalizar que as calçadas estejam adequadas para que todos os munícipes possam usufruir e ir e vir com tranquilidade, né? E olha que você falou que um cara de grande escalão, porque esses caras de grande escalão, né, sempre tem um puxa-saco, umas pônei para ajudar o cara a subir. Quando você não está no grande escalão, não tem. Mas quando o cara está no grande escalão, sempre tem um assessor que vai lá, ajuda, né? Ajuda, aquele assessor que ajuda, não é isso? Um grande escalão sempre tem alguém para ajudar, não tem, Nobel? No alto escalão, né? Não tem? No alto escalão sempre tem aqueles puxa-saco, né? Exatamente. Que fica lambendo as botas do superior, logicamente para conseguir alguma vantagem, né, dentro do próprio esquema. Então, estou aqui prestando atenção no que o Luciano está falando com muita propriedade, até porque ele vive o problema. É difícil exigir que quem não vive o problema sinta o drama daquele que está experimentando no seu dia a dia. Então, essa apresentação de hoje, para mim, particularmente, vai ser de extrema importância. E olha que o Luciano é do Circo de Solé, hein? Né? O Luciano não é o cara que começou agora com mobilidade reduzida. O Luciano já tem a prática aqui que é capaz de ele andar melhor do que a gente, viu? Mas porque... Eu, particularmente, tenho um filho que, quando tinha 16 anos, sofreu um acidente, né, de trânsito. E, em consequência, teve que amputar a perna. Imagina um rapazinho de 16 anos, né, passar por um problema desta natureza. E ele tem me surpreendido, porque ele consegue nadar sem uma perna e eu não consigo. Imagina, ele nada que nem um peixe. Então, às vezes, as dificuldades que se nos apresentam, né, termina estimulando que você desenvolva outras habilidades. Então, esse meu filho, que é o Marcos, tem hoje o quê? Quantos você tem, Nobel? Eu tenho 4, né? 4. 3 homens e uma mulher. Esse é o caçula? Esse é o caçula. O Marcos é o caçula. E ele sofreu esse acidente faz muitos anos e conseguiu superar aquele trauma. Mas a questão da mobilidade, como você fala, Luciano, essa daí é uma questão que o poder público tem que levar a sério. Não é colocando pisca-pisca nas cadeirinhas de roda para chamar a atenção dos veículos na avenida, que você vai atender a lei brasileira de inclusão. Eu acho que tem que arrumar essas calçadas mesmo, torná-las viáveis para as pessoas poderem se locomover com segurança. Não é jogá-las no meio da rua e colocar essas pessoas expostas a acidentes de trânsito. Às vezes os veículos matam até pessoas que estão nas calçadas, imagina no meio da rua. No meio da rua. Depois vai dizer que o motorista é culpado, né? É verdade. Falta de elevadores, plataformas em ônibus afeta pessoas com problemas de saúde. Por decisão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, segundo aqui o Diário do Litoral de 20 de outubro, o pessoal pesquisa aqui, de 15 vereadores da situação, desobrigar as empresas concessionárias de transporte público a adaptar mais um degrau nos ônibus. Não causou apenas prejuízo para idosos na cidade, e também indignação de pessoas que, por questões de saúde, não têm mobilidade necessária para ingressar nos veículos. Segundo o Jornal Diário Litoral, Paulo Barbosa e mais 15 vereadores da situação desobrigaram a concessionária de veículos de transporte público coletivo para a altura dos degraus dos ônibus segue as normas técnicas brasileiras estabelecidas pela Associação ABNT, afirmou o prefeito. Né? Então, o Jornal Diário Litoral de 20 de outubro, aqui, parabéns para a nossa técnica aqui, que foi captar essa matéria aí na internet.
o Diário Litoral do nosso amigo Sérgio, né? Um abraço para o Sérgio, coloca que a falta de elevadores causa prejuízo não só para os deficientes, mas como esses 25% da população que tem deficiência motor, alguma coisa assim. Então, Filete, na realidade, com certeza, os vereadores que desobrigaram a concessionária a colocar mais um degrau, diminuindo assim a altura dos mesmos, né? Facilitando principalmente para as pessoas com dificuldade de deambulação. Não é nem o caso dos cadeirantes, porque os cadeirantes, 100% da frota, pelo menos municipal em Santos, é acessível. Tem elevador, inclusive as próprias vans que vão para o morro e tal, também são adaptadas, né? Mas esquecem que um dia serão idosos, né? Provavelmente não precisarão usar o coletivo, acho que nunca usaram, de repente, né? Porque se usassem, saberiam a dificuldade que é para um idoso subir aqueles degraus com segurança e autonomia. Mas para o cadeirante é tudo adaptado? Sim, com elevador, né? Porque para nós cadeirantes, com elevador, com um degrau pequeno ou alto... Então a matéria aqui está meio esquisita, porque a matéria aqui fala que ele desobrigou a empresa. Não, mas é um degrau. Mas é um degrau alto que dificulta uma pessoa com muleta. Compreendeu? Né, com mobilidade reduzida. Ah, tá. Né? Então, por cadeirante está reduzido. Não, mobilidade reduzida não é só o cadeirante, né? São deficiências físicas e mobilidade reduzida. Cara que não consegue e aí subir naquele entra degrau. nesse esquema pessoas que usam muletas, andadores. E não podia pôr elevador também essa pessoa? Ela pode ir pelo elevador, os ônibus têm elevador. Aí é uma questão de... Eu não sei se os motoristas vão ter essa... Até porque os motoristas, vamos combinar, né? Os caras têm tripla função, né? Eles são cobradores, motoristas, são psicólogos, enfim. Eles fazem de tudo um pouco atrás do volante. Então, não sei se... para pegar a pessoa com deficiência, ele já tem que abandonar o seu volante, tem que ir lá operar o elevador. Se ele for pegar todas as pessoas, não sei. Aí é uma questão de conversar. Eu sei, ser cobrador é difícil. De qualquer forma, eu acho que os degraus tem que ter uma altura razoável para que minimamente as pessoas com mais idade, e vamos combinar que Santos tem uma população significativa de idosos, né? Então eu acho que isso facilitaria bastante a vida das pessoas com mobilidade reduzida. Mas eu achei curioso esse fato. Veja bem, é evidentemente que a redução da altura do degrau demanda algum custo para as empresas de transporte coletivo, para a empresa, já que é monopólio. Eu me recordo que lá atrás, esse prefeito atual, né, que foi reeleito, ele estabeleceu, junto à empresa de transporte, que todos nós deveríamos pagar o preço mediante aquisição prévia de um cartão transporte. E com essa medida ficaria, então, desnecessária a presença do cobrador. Você colocou muito bem, Luciano, que o cobrador é dispensado, então o motorista tem que ser cobrador, tem que ser motorista, tem que acionar o elevador do cadeirante, são muitas funções. E eu pergunto, como é que fica a segurança do passageiro diante de tantas atribuições que se impõem a uma só pessoa, enquanto o Código de Trânsito, ao avaliar a questão do particular, ele é punido por olhar de mau jeito para o agente, ele é punido por um braço na porta do carro, por fumar, enfim, ele é punido por tudo. Agora, o motorista que transporta muitas pessoas, esse recebe tantas atribuições, e eu pergunto como é que fica a segurança do usuário, do passageiro, diante desta múltipla ocupação que é imposta ao motorista. E mais, eu me recordo que quando se adotou o cartão transporte como forma de dispensar o trabalho do cobrador, não houve redução do valor da tarifa. Muito pelo contrário, imediatamente após ela foi aumentada. Ou seja, de um lado, desempregou centenas de pais de família, mas sem nenhum benefício no custo final da tarifa do transporte, e ao contrário, aumentou. Então, por exemplo, quando se dispensa a empresa de transporte de investir na redução da altura desses degraus, me parece que essa é a questão. Essa é a questão. Os elevadores estão funcionando bem. Isso, a questão aqui a empresa desobrigou a empresa a colocar mais um degrau. Mais um degrau, ou seja, reduzir a altura desse degrau. Está se isentando a empresa de gastar
mas nunca... Mas isso é micharia para uma empresa, né, pô? Não, eu sei que é micharia, mas... Você adapta um degrau. Mas o festival... Você adapta um degrau, só de um degrauzinho ali, que vai custar isso aí? Você manda fazer 300... Isso é apenas uma amostra do festival de bondades que os vereadores e o prefeito fazem para essas empresas que detêm o monopólio de transporte coletivo. Não é de agora. Isso já é histórico. Eu fui vereador lá nos anos 80, muitos que nos assistem nem haviam nascido, e era assim, havia assim uma cota lá, os vereadores entusiasmados em defender os interesses da empresa, não do usuário propriamente. Então, acho que isso é eterno. Né? Inclusive, Nobel, você falou da segurança dos passageiros, ela está complicada e comprometida duas vezes, né? Primeiro, por essa múltipla função, e a outra, principalmente, por conta da própria saúde do motorista. Porque um cara com trânsito caótico que vivemos na cidade, um cara já por si só já seria uma situação de ele estar se estressando, cansado, né? Enfim, aí ele tem outras atribuições. Esse cara ele é um barril de pólvora. A qualquer momento ele explode, né? E sem contar a questão do acidente propriamente dito, que são os choques, enfim, com os veículos, ônibus, caminhão, carros e tal. Mas ele tem um surto, por exemplo, né? Ele surtar, de repente, porque o cara está sob uma pressão violentíssima, né? Eu estava falando hoje, inclusive eu vi a prefeita Antonieta, no Guarujá. Lá foi aprovado. A Câmara aprovou, estou esperando ela sancionar, né? E aí, interessante isso. Eu, inclusive, trocaria o nome de cobrador, porque eu acho que o cobrador já passou. Até por conta de que hoje, como a questão tudo eletrônico, tudo é cartão, eventualmente alguém usa o dinheiro. Auxiliar. Eu chamaria até quando eu fui vereador, en passant, o pessoal do sindicato, alguns amigos meus... Você foi vereador agora, o ano retrasado, foi né? Foi em 2011. Isso. Fui vereador suplente, assumi um período 3 meses? Nem isso. Um mês, um pouco menos que um mês. Foi o The Flash. Eu passei e saí. VaptVup. Mas então, eu estava falando, eu colocaria como monitor. Por quê? Primeiro, ele pode ser com várias funções, além de poder cobrar, eventualmente, alguém que venha com dinheiro. Mas ele pode ser um cara que vai ajudar ao sinal elevador, primeiro, ajudar um idoso, uma idosa, uma gestante a entrar e sair do ônibus, né? Para não dar problema, dar uma informação para o usuário. Ele vai ficar parado lá só cobrando. Sim. Ele pode ser um monitor de bordo, né? Um cara que vai poder assessorar o motorista nessas questões. Inclusive, na hora que tiver alguém ocupando indevidamente o banco do idoso, do deficiente ou do obeso, ele fala, querido, licencinha, porque chegou uma pessoa idosa, precisa sentar aqui, uma senhora gestante, precisa sentar. Fazer essa política da boa vizinhança dentro do salão do ônibus, né? Evitando assim que o motorista se envolva nessas questões e possa exercer e se concentrar 100% no seu volante. E o Luciano falou uma coisa interessante, o número de motoristas que está afastado por exemplo, 5 é muito, né? É muito. Porque você vê, o cara está no ônibus, o ônibus é pesado, o motor ronca na cabeça dele, né? Ronca ali, tá? Não todos, mas alguns. Tudo bem, aí o cara fala, motorista, onde que é a rua tal? Ele fala, daqui a 3 pontos eu te lembro. Aí o outro aqui, quer dizer, ele já está sendo meio psicólogo, meio orientador. Aí ele tem que sair para pegar um deficiente. Sai. Depois ele tem que, de uma certa maneira, cobrar. Não dá, né, meu? O cara está cruzando e cabeceando, né? Justamente, ele bate canteio e corre para cabecear. Esse pessoal que fez essas leis devia ficar sem assessor também, né? O secretário fez. Então, será que eles conseguiriam? O senhor não tem assessor. O senhor está lá, o senhor atende telefone, o senhor atende portaria, faz tudo. Aí a prefeitura ia economizar. O secretário senta na secretaria dele, só ele atende o telefone, aí não sobrava tempo, hein? Atende telefone, atende portaria, fica aqui. Né? Não tinha 40 caras assessorando, ou 10, ou 5, né? Porque isso é um absurdo, né? Volta de cobradores é aprovada no Guarujá. Projeto de autoria do vereador do PT, Edson Dias. Aguarda sanção da prefeita Maria Antonieta de Brito. A Câmara de Guarujá aprovou por unanimidade o projeto do vereador Edson Dias do PT, que proíbe as empresas, as concessionárias de serviços de transporte coletivo na cidade de Guarujá, a partir de janeiro, atribuir motoristas função simultânea de cobrança de passageiros. Entre outras, obriga a volta de cobradores. Projeto aguarda a sanção da prefeita Maria Antonieta, do PMDB. Eu vou recomendar à minha amiga Maria Antonieta que sancione, urgente. Nem espere os 15 dias que você tem, Antonieta, para sancionar. É uma medida extremamente importante, o Luciano Marques já colocou aí a questão de facilitar a vida do motorista e proteger a segurança dos passageiros. Quer dizer, tem um duplo reflexo. Eu só não quero que depois a empresa
venha exigir uma recomposição da tarifa, faça a contratação desse monitor, desse auxiliar, desse cobrador, como queira ser denominado. Porque quando ele foi extinto, não houve redução. Então está embutido já no preço. Todos nós sabemos, ninguém é tão bobo assim que não saiba fazer uma mera operação aritmética. Então eu cumprimento a Câmara de Guarujá, pena que somente nesse final de legislatura, poderia ter sido feito muito antes. Eu me recordo, Luciano e Filete, que quando aqui em Santos obrigou-se o cartão transporte, substituindo o pagamento em dinheiro, havia na determinação a proibição, observem só, proibida o pagamento de passagem por dinheiro, a dinheiro. Eu, quando li aquilo, eu digo, não, esses caras são malucos, estão cometendo contravenção penal. O real é a moeda legal que circula no país. Ninguém pode recusar o seu recebimento sob pena de prática de contravenção penal que leva à detenção. Quando eu vi aquilo, entrei com uma representação no Ministério Público, exigindo que, independentemente do cartão, que você paga a passagem antes de usá-la, olha só, você empresta dinheiro para a empresa, você vai lá e investe nela, e não pode comprar uma só, digamos, você venha de outra cidade e precisa tomar um coletivo daqui até o destino da pessoa que você vai visitar e ponto. Tem que comprar pelo menos 2, tem que ir e voltar. Então, se a pessoa apenas necessitar de um, não pode, tem que comprar 2. Compra adiantado para usar depois, sabe lá se vai usar, né? Então, eu, quando vi aquela heresia, eu digo, não é possível que eles não atentem para a questão da ilegalidade flagrante dessa exigibilidade da CET. E depois, então, eles abrandaram, a gente recebe também, e está recebendo o motorista hoje. Eu não queria, a minha briga não foi para que o motorista fizesse o recebimento e o troco e aquela coisa toda, e o risco de errar no troco e depois ter que pagar para a empresa. Não, a minha intervenção foi no sentido de obrigar a presença do cobrador, mas infelizmente o poder tem mais força do que as nossas aspirações. E aí está, Santos com uma passagem de transporte muito alta, sem uma despesa com muitos desempregados cobradores, né? E espero que Guarujá retome. Estou achando difícil, porque o poder econômico vai funcionar logo, logo. A dona Vilma de São Vicente parabeniza o programa e comenta, pena que o vereador só faça isso no final do mandato, né? Falei, né? Volta o que você falou. E também ela pergunta sobre São Vicente. Ela diz que o Nobel é especialista nessa área, ajudou os taxistas e tal, sobre a questão da lotação, né? As lotações, o prefeito Billy, fala que é colocar uma cooperativa para coordenar isso, né? E aí o Tércio, que vai ser o seu sucessor, falou, pô, mas agora Tércio, no final... não, Pedro Gouveia. Pedro Gouveia, desculpa. Tércio já foi. Já foi. Foi Márcio, Tércio, Billy, e agora vai Pedro Gouveia. Isso. Então o Pedro Gouveia, que vai ser seu sucessor, anuncia que não adianta fazer nada no final do mandato. Aí o Billy retruca. Mas em 20 anos eu fui o único que mexi nisso, dizendo que o Márcio, os 8 anos do Márcio e o Tércio, que eles não mexeram nisso, e o Billy chegou lá e mexeu nessa ferida, né? Querendo cutucar o Pedro Gouveia. Então, essa questão da Vilma, o que é a sua opinião, do Luciano, sobre essa questão das peruas, das vans, se elas têm que ter uma cooperativa mesmo para coordenar, ou se fica do jeito que está? Quer ele fala primeiro, Luciano? Não, eu pouco entendo disso, mas eu entendo que, assim, em São Vicente, particularmente, né, o que deveria ser transporte alternativo virou transporte público. Vamos começar por aí, né? Não dá para conceber uma cidade que tem como transporte público vans. E quebrou, né? o permanente, que seria o outro, o usual, vamos chamar assim, né? Que é o ônibus. Porque a van entra em qualquer lugar, tudo. Sim. Entra em qualquer lugar, é mais rápido, então quebrou mas o não tem ônibus. necessidade. Eu também acho que não tem necessidade. Santos, por exemplo, tem transporte. Para os morros. E quando vai para o morro, não são todos os morros, mas alguns morros que têm mais dificuldade, que o ônibus não entra realmente pelo tamanho, pelo peso, as vans existem para isso. Aí é o tal do alternativo. Agora, não pode ser uma cidade inteira... Virou regra. Entendeu? Então, a exceção virou regra. Então, já começa por aí. E detalhe, né? A pessoa com deficiência física e mobilidade reduzida em São Vicente fica no prejuízo, porque não são todos que têm lugar, não são todos que têm acesso sequer
tem elevador. Horário lotado, o cara não consegue entrar, porque é muita gente, né? Não vai abrir mão. Então, assim, os caras não querem abrir mão de colocar um elevador, porque vai perder pelo menos 2 bancos, né? Fora o espaço da cadeira, porque o elevador já ocupa um espaço interno do veículo. Além disso, ainda tem o cadeirante, que dependendo do tamanho do cadeirante, a cadeira sempre ocupa mais espaço. E aí, as pessoas com deficiência em São Vicente, né? São Vicente é no muscular, o povo ajuda e põe o cara na cadeira. Vai no MUC. Vai no MUC mesmo, é o metro do MUC, né? Eu não vejo assim que seja a necessidade de se criar uma cooperativa, porque essa iniciativa não partiria da prefeitura, teria que partir dos próprios donos desses veículos. Concessionários, né? Senão seria uma armação, Billy. Que é isso? Você, como prefeito, querer criar uma cooperativa de um setor que a prefeitura autoriza, dá concessão. Não tem significado. Não tem muito sentido. Se está equivocado, pastor. Mas, de qualquer maneira, poderia ser uma empresa que coordene esse sistema, que atualmente parece que é individual, né? Tem uma associação, cada um tem a sua. É uma espécie de uma cooperativa mesmo, que é uma associação, que cada um tem a sua, e a associação é que é contratada pelo poder público. Me parece que o sistema lá funciona desta forma. De qualquer maneira, aquilo que o Luciano colocou com muita propriedade, terminou a exceção virando regra, ou seja, São Vicente tinha, sim, um transporte interno, urbano, e transporte coletivo, usual, como o de Santos, e foi extinto porque não pôde concorrer com as vans. Na verdade, são micro-ônibus, né? Eram vans no começo, depois virou micro-ônibus. É verdade. E hoje, me parece que desativar esse sistema, que já pegou moda lá em São Vicente, seria criar um caos econômico para os seus proprietários, que não têm culpa da demagogia de governantes, que a troca de voto ou a caça de votos em suas eleições abre espaço para esse tipo de transporte e desorganizou o transporte coletivo urbano da cidade. O Flávio de Praia Grande... Eu esqueci de falar sobre os taxistas, não foi? Depois a gente fala, deixa eu só o Flávio da Praia Grande... manda um abraço para todos, fala que o programa está muito bom e pergunta para o Luciano Marques como é andar nas ruas de Santos, porque em Praia Grande não dá para dar. Ele que é cadeirante, teve um acidente com 20 anos de idade e tem 44 anos. Um abraço para o Flávio, obrigado pela pergunta aí. Oi, Flávio. Bom, na realidade, todo cadeirante, aliás, qualquer pessoa que tem alguma mobilidade reduzida, quando sai de casa, ele tem que incorporar o espírito do Indiana Jones, vamos combinar. Porque é uma aventura. É uma aventura, Flávio. Entendeu? É incrível. Você incorpora e vai na fé, porque você acredita sempre que vai dar tudo certo. No final, acaba todo mundo feliz, a gente consegue matar todo mundo, consegue chegar ao nosso destino sem nenhuma lesão. O cara fala que tu é louco, porque você é louco, tá na rua, quer se suicidar. Então, bom, sabe que as calçadas me remetem a um pensamento, né, que as pessoas parecem que estão regredindo, né? Quanto mais a gente fala de inclusão, quanto mais as leis avançam para que todos façam parte, mais as pessoas querem me remeter a um tempo que eu não fazia parte desse processo. Que eu deveria estar mesmo em casa ou em alguma instituição internado para livrar a sociedade de ter que se encontrar e que conviver. Então, é lamentável. Flávio, aqui em Santos ainda tem alguns lugares que, vamos combinar. O problema é que, né, existem algumas pessoas muito ruins de espírito. Recentemente eu li na tribuna 3 pessoas, parece que foi combinadinho, na mesma edição os 3 caras colocaram. O prefeito estava fazendo, o anterior, João Paulo, estava fazendo aquelas calçadas padronizadas de concreto desempenado. Fez na Pedro Lessa, na Amador Bueno, nos canais e tal, né? Canais Pedro Lessa, isso. Afonso Pena. A ideia agora era fazer em toda a cidade. Aí chega o pessoal do bairro da Pompeia e do Gonzaga. Aquele cimento usinado, né? Vizinho, né? E aí chegam as pessoas lá do bairro da Pompeia e escrevem, tem a pachorra de escrever no jornal, e o jornal publica, inclusive, né? É que o jornal agrupa. Olha, o que acontece? Esse piso é muito bom, muito bonito, mas não aqui. É bom lá para a Zona Noroeste, para o Morro. Quer dizer, como assim? Não é bom para o Gonzaga, não é bom? Eu não entendi. Então, no Gonzaga e na Pompeia, talvez porque seja um povo mais elitizado, então só pode ser o mosaico português. Faça-me o favor, né, meu? O mosaico português ninguém merece, ninguém merece. Essas pessoas que escreveram provavelmente não pensam que vão ficar idosas, né? Não pensam que um dia terão dificuldades de mobilidade e aí vão sentir na pele como é deambular em cima de mosaicos portugueses.
principalmente quando mal conservados, né? Que aí é o fim. O problema também não é que o costeiro do Jornal Tribuna é muito bom, o Tribuna Leitor, ele agrupa, né? Para não ficar um falando sobre cachorro, sobre gato. Sim. Aí quando tem um problema geral, por exemplo, ontem estava falando sobre, um dia falando sobre eleições nos Estados Unidos. Aí todo mundo que deu crítica ou falou a favor, põe. Aí no outro dia fala sobre animais na praia. Aí ele põe 2, 3 cartas e põe tudo junto para ficar o assunto. Não é que deve ser mandado durante a semana e ele vai agrupando. Só para deixar claro, Filete, que assim... Não é que elas combinaram, eu entendi que... Tudo bem, eu acho que é interessante agrupar para poder não desfocar. Isso. Mas a minha indignação é como é que posta uma estupidez dessa? Porque são estúpidas essas pessoas, né? As pessoas que pensam só nelas. Né? E não conseguem sequer... E se elas pensassem nelas, mas pensassem nelas com 90 anos, com 100 anos, que se Deus quiser, vai chegar lá, aí elas pensariam melhor. Porque mosaico português não é bom. Não é bom para a pessoa com 90 anos. Não é bom para a pessoa com 80 anos. Não é. Então, assim, se elas fossem egoístas ao extremo, mas pensassem nelas lá no futuro, é que elas não têm nem essa capacidade de pensar só nelas, mas pensar nelas com 80, 90 anos. Que aí elas eu não entendi o porquê dessa reação contra esse piso liso, porque espetacular, é feio. Na João Pessoa. Ficou maravilhoso. Amador Bueno, João Pessoa. Eu me recordo que o Pedro Lessa. Oswaldo Justo, eu me recordo, eu era vereador à época, ele fez um passeio com aquelas pedrinhas, como se chama? Mosaico português, eu costumo chamar disso, não sei se é isso, mas o pessoal chama de mosaico português. Aquele preto e branco. E era inclinado assim, quando chegava na borda da rua, ele subia e depois... Absurdo. Ali até, para quem não tem deficiência, é difícil. Eu tinha dificuldade. Quantas vezes torci tornozelo caminhando sobre aquelas coisas tortas. Assim. Foi uma ideia genial de quem era secretário de obras daquela época. Uma coisa foi boa, ele alargou o passeio. Ficou bom. Agora, do ponto de vista da mobilidade de pedestre, foi um transtorno. Isso dá para dar um desconto que faz muitos anos e não tinha essa preocupação que existe hoje, sim, né? Mas dá para dar desconto que era outra época, estou dizendo, né? Agora, quando vem um prefeito, foi o Papa, e tenta remodelar isso, colocando de forma que qualquer pessoa possa transitar com segurança. Se vem alguém reclamar, realmente eu não entendo. O jornal cabeça de certas pessoas, não entendo. Eu vi essas cartas, foram no Jornal Tribuna. O Jornal Democrático tem que publicar tudo, né? Mas realmente... Não no jornal, nós estamos questionando aqui o leitor, aquele que manda a matéria. Só pensou na beleza. Só pensou na beleza, não pensou na acessibilidade, né? Nós vamos a um breve intervalo. Além das pedrinhas arrancarem e fazer buraco, constantemente tem pedrinhas voando e a molecada pega, joga nos para-brisa de carro. Tem todos esses inconvenientes. Eu quero cumprimentar o Papa pela iniciativa e espero que o atual prefeito consiga desenvolver mais ainda. Ele desenvolveu, na Pedro Lessa tem ali em frente ao Forno de Ouro, ali naquela região ali do Canal 5 até o Canal 6, algumas calçadas estão sendo feitas dessa maneira. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança.
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com Ação e Reação, hoje, 16 de novembro, quarta-feira, recebendo Luciano Marques, presidente do CONDEF Santos, e o Nobel Soares, advogado e professor. Bom, muitas mensagens aqui. O Rutinaldo, o Rutinaldo está aqui, nosso amigo aqui, está aqui mandando aqui, o Rutinaldo. Parabenizo os participantes, em especial o Luciano, pelo excelente trabalho junto ao CONDEF. E a sugestão do monitor de bordo, que partiu de vocês aqui, realmente atenderia muito bem os passageiros, porque hoje tudo é feito pelo motorista. Realmente também o cobrador só cobrar não dá. Rutinaldo Mesquita. A Júlia, de São Vicente, o Nobel foi gênio. Não adianta cobrar mais agora com os cobradores, né? Cobradores ou apoiadores, porque o preço já está embutido. Entendeu? O João do Saboa manda um abraço para vocês, o Uriel Vilas Boas também. Uriel Vilas Boas. O nosso amigo aqui, o nosso amigo Rodrigo, manda também um abraço para vocês e pergunta para o Nobel como é que está a ação contra a OS, né? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa anuncia que no dia 16 de dezembro o Hospital dos Estivadores vai iniciar suas atividades. A expectativa é que conte com as presenças do Michel Temer e do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Um anúncio foi feito na quinta-feira, dia 10, ao comentar a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas Mascaretti, que tomou sem efeito a liminar, entre parênteses, decisão provisória que suspendiu o contrato firmado com o Instituto Social Alemão Oswaldo Cruz. Então, o Rodrigo quer perguntar para você se vai funcionar mesmo o Hospital dos Estivadores. Rodrigo, se depender de mim, eu queria que o hospital funcionasse há mais de 10 anos. Não agora, dentro de um sistema de contratação totalmente suspeito, onde há fortes indícios de favorecimento desse instituto pelo prefeito, haja vista a introdução de mecanismo de julgamento estranhos ao edital de chamamento dos interessados, e isso tudo será objeto de recurso que farei ainda esta semana ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desavisadamente, eu digo, revogou ou suspendeu a liminar de primeiro grau, que suspende a execução do contrato. Por quê? Porque o Instituto, criado à imagem do Hospital Oswaldo Cruz, ele não possui a experiência exigida por lei de pelo menos 3 anos
na prestação de serviço de assistência médica. É isso que está em discussão. Agora, a Prefeitura entende que a lei não é para valer, embora o prefeito a tenha sancionado. Disse que tem que ser relativizada, porque seria exigir um critério formal que não atende à necessidade, ou seja, não atende à necessidade do que eles pretendem fazer a qualquer custo. Quando eles dizem que o hospital tem muita experiência, aí eu perguntei, por que não contrataram o hospital, ao invés de criar um instituto, às vésperas da inauguração do hospital? Por quê? Contrata o Hospital Oswaldo Cruz. Eles dirão, não, mas para contratar o Oswaldo Cruz eu teria que fazer uma concorrência pública. Ah, a concorrência pública não permite ao prefeito escolher a dedo quem ele queria contratar. Já a organização social chamada Instituto, com o mesmo nome do Hospital Oswaldo Cruz, essa o prefeito pôde escolher a dedo, inclusive negando vigência a uma lei municipal. Esse fato, a Prefeitura, ao entrar com recurso no tribunal, no presidente do tribunal, ele não mencionou que perdeu junto, lá no tribunal mesmo, esse pedido que houvera solicitado num recurso chamado agravo de instrumento. Quer dizer, perdeu aqui e perdeu no agravo de instrumento. No agravo de instrumento. Então ele cometeu também outra, eu chamo de heresia jurídica, porque o presidente do TJ que mandou suspender a liminar, ele é incompetente para a prática desse ato, Filete. Ele é incompetente. Por que incompetente? Porque já há discussão da suspensão e que foi negada no mesmo tribunal. O que acontece? Quando há uma decisão no mesmo órgão, não pode você dar uma volta e procurar o presidente daquele órgão para tentar recorrer de algo que tem um caminho próprio. E como é que a Prefeitura conseguiu? Conseguiu porque... bom. Primeiro, sonegou do presidente do tribunal essa informação de que já havia um recurso. E aquele recurso que está lá no tribunal, numa Câmara, a terceira Câmara de Direito Público, que negou o pedido da Prefeitura, tem um desenvolvimento natural. Depois, para julgar o mérito, a Câmara de 3 desembargadores se reúne e julga. Se mantiver o indeferimento do pedido da Prefeitura, aí caberia recurso para onde, Filete? Para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então vocês vejam que eles trabalham, sabe, iludindo, primeiro iludindo a população, tentando atribuir ao autor de uma ação popular que visa proteger o dinheiro público, o erário público, que está sendo drenado para esse instituto, culpar esse autor, que sou eu, coincidentemente, autor dessa ação, pelo atraso, pela demora de anos e anos, pela falta de precarização do serviço médico na cidade de Santos. Não sou culpado de nada. Eu estou apenas defendendo a legalidade. E no dia que não houver respeito à legalidade, então é melhor a gente pegar o guarda-chuva e se mandar. Todo mundo quer o Hospital dos Estivadores, né? Quem não quer, né? O sistema de saúde pública da Baixada está falido. A única cidade que está realmente segurando um pouquinho é Praia Grande e Santos, né? Tanto que o secretário de Saúde, Marcos Calvo, né, que está trabalhando muito, ele veio na TV outro dia nas rádios e falou que realmente está difícil, porque como é uma cidade de polo, o pessoal da área continental de São Vicente ia para onde? Para o Hospital do Cubatão. Está ruim lá? Vem para Santos. São Vicente, está ruim? O Bílio está mais preocupado com os pirueiros, está ruim? Vem para Santos. Então o que acontece? A cidade de polo tem que atender bem todo mundo, é dever da cidade, mas sobrecarrega. Então todo mundo quer os positivadores, mas é aquela questão do direito, né? Então a gente espera que a melhor solução para a cidade, para que não haja problemas futuros, seja tomada para que a gente ou abre agora ou abre daqui a pouco, mas para abrir com uma turma correta, para que a cidade não tenha nenhum prejuízo, né? Então, Luciano, não sei se foi claro ao foi bem claro. Explicar, porque foi claro. Duas formas de contratação. Quando você quer fugir da licitação, da concorrência, você então cria as chamadas OS. A lei federal diz que ela dispensa a licitação. Então aí eu escolho a OS, então você vai ser contratado. Só que a OS, no caso de Santos, tinha que ter experiência, não tem. Mas o hospital que lhe emprestou nome e endereço tem. Aí eu pergunto, e é possível transferir a experiência do hospital para a OS? Diz a jurisprudência que não. Falsamente, novamente a Prefeitura usa a revelia, um acordo do Tribunal de Contas da União, dizendo que é possível. Mentira! Só é possível quando há fusão, incorporação ou cisão.
de uma mesma empresa. No caso, não houve nem incorporação do hospital, não incorporou o instituto, nem fusão, não existia instituto para ser fundido com o hospital, e nem incorporação. Foi criado o quê? O hospital, por alguns de seus diretores, criaram essa figura da OS para abocanhar dinheiro público. Está na cara, que a UPA já está passando por dificuldades. As pessoas estão tendo dificuldade para agendar médicos. Não tem equipamento suficiente. Aqui em Santos vai ser assim, igual Cubatão, igual Betioga. Enquanto tiver dinheiro público para poder alimentar essa ganância dessas organizações sociais, eles estão aí. No dia que não tiver, eles abandonam e deixam a população a ver navios. Esse é o compromisso social dessas organizações com a comunidade de Santos. A Fabiane quer saber do Santos Acessível, já vamos perguntar para o Luciano. A Fabiane de Santos aqui, parabeniza o programa também, fala que o debate está muito bom, que nós falamos de ônibus, e que nós vamos falar do lixo de São Vicente, daqui a pouco nós vamos falar também. Vamos mandar um abraço para o pessoal do OSAM, Plano de Assistência Familiar é OSAM, faça como quase 500 mil pessoas na região, tem OSAM, 32.28.8.000, faça como o Cirino, que colocou OSAM no seu sindicato, a TVCom, o nível dos sindicatos despachantes aduaneiros, que teve aqui na sexta-feira, também falou que tem OSAM. Então, OSAM, 32.28.8.000, fale com uma das suas secretárias, do Fábio Garibe, peço desconto por ser telespectador da TVCom. 32.28.8.000 ou no www.osam.com.br. E também aqui vai um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, olha lá, das 11 às 16 horas de segunda a segunda, Rua Lobo Viana 89, pertinho ali do lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Comidas maravilhosas, azeites importados para você que está de regime, para você que não está, para você que pode comer, tem até uns doces, né? E depois das 15 horas, tem horário que eu apelidei do horário do limpa fundo, Luciano, que é o cara que come muito e é o preço único, né? Então o cara vai lá, faz aquele pratão de 1 quilo e pouco, come lá, né? Então, depois das 15 horas tem essa surpresinha, esse boizinho, né? Promoção, né? Isso. Boqueirão Express Grill, pratos maravilhosos, aquele limãozinho para você pôr na comida, ovos, olha que beleza, né? Isso aí faça como Augusto Capô de Casa, vá almoçar no Boqueirão Express Grill. Rua Lobo Viana 89, um abraço pro Nelson, que é São Paulino, respirou fundo agora fora do rebaixamento, e pro Paulo, que é corintiano, né? Que está aí, né? Tentando pegar o 6º lugar para ir para Libertadores. Um abraço. Bom, Luciano, a Fabiana, um abraço para ela. Santos Acessível. Santos Acessível. Então, esse projeto é uma parceria entre a Prefeitura, através da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, e o CONDEF, né? A gente, na verdade, a proposta é estar instigando, né? E estimulando os nossos empresários, nossos comerciantes, a promoverem a acessibilidade nos seus estabelecimentos. Inclusive, agora já está no ar, né? Pena que eu não trouxe a cartilha hoje, mas já está no site da Prefeitura, está lá na Secretaria da Cidadania, e a empresa, o empresário que quiser participar desse projeto, pode acessar e se inscrever lá. O que é o projeto? Bom, para cada nível de acessibilidade, a empresa, o restaurante, a padaria, o shopping, o hotel, a clínica, enfim, vai receber um selo. Se na tua clínica tem acesso para a pessoa com deficiência física e mobilidade reduzida, ela vai receber um selo referente a essa deficiência. Se na sua empresa tem um acesso ao deficiente auditivo, por exemplo, né, tem lá o intérprete de Libras, enfim, você vai receber o selo correspondente à acessibilidade comunicacional da pessoa com deficiência auditiva. A mesma coisa para o deficiente visual e a mesma coisa aplica-se também ao deficiente intelectual. Ao completar os 4 selos, né, você então recebe o 5º selo, que é o símbolo da acessibilidade universal, que abrange toda a acessibilidade, tanto de locomoção quanto comunicacional e atitudinal. Na empresa. Na empresa, né? Esse selo será concedido pela Prefeitura, né? Com o aval do Conselho Municipal. Existe uma comissão que tem o PROCON, tem representantes da Secretaria da Cidadania e tem representantes do CONDEF que vão avaliar. A sua empresa se inscreve, essa comissão vai até a tua empresa, vai avaliar, eu estou aqui querendo o selo do deficiente físico, então nós vamos lá,
com a pessoa que entende sobre aquilo, vai avaliar a sua empresa com relação à acessibilidade arquitetônica, que é a questão da mobilidade. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, se o empresário quiser fazer uma modificação na empresa dele, quiser tornar a empresa dele acessível, ele tem que procurar uma arquiteta ou vocês têm uma cartilha orientando, né? Porque, de repente, por exemplo, às vezes, por exemplo, o cara tem uma condição de fazer uma reforma, mas não quer, de repente, seria até mais barato, às vezes, pegar um arquiteto, mas às vezes o cara no momento não tem a condição. Existe alguém na prefeitura para informar essas normas técnicas? Porque você faz uma rampa, fica muito grande, você faz um banheiro, fica muito pequeno. Não é fácil também pegar essas normas todas certinhas, né? Então eu vou te dar a dica já para os teus telespectadores do Ação e Reação, para o Nobel também, né? Hoje, assim, estava no site da prefeitura e por algum motivo saiu do ar. De qualquer forma, está no meu site, lá www.lucianomarques.com.br, está lá, cartilha Santos para Todos. Né? Então lá tem a NBR 9050, que trata especificamente da acessibilidade arquitetônica de mobilidade, tanto interna quanto externa. Estou falando de interiores de residências, clínicas, enfim, de prédios, né? E também da externa, que é as calçadas, as travessias de ruas e tal. Essa cartilha está lá, você pode baixar ela inteirinha, pode baixar. Tem a parte de banheiro, tem a parte de piso podotátil direcional para cego, tem a parte de altura. Tá no teu site, então? Tudo está lá no site. É gratuito, você vai lá, baixa ela integralmente ou parcialmente, né? Qual é a NBR? É NBR 9050. Né, que inclusive é uma norma da ABNT que trata especificamente da acessibilidade arquitetônica. Essa cartilha, a norma é muito técnica, e quando a gente criou essa cartilha no CONDEF, né, foi uma criação do CONDEF, a proposta era levar a informação o mais fácil possível para o pedreiro, porque o arquiteto projeta, mas quem executa é o pedreiro. Aí chega na hora H, ele vê lá um desnível, e aí ele fala, isso aqui deve ser bobagem, isso aqui não vai ter tanta importância. Aí ele faz com desnível. A bobagem do desnível para quem anda é bobagem, para quem roda não é bobagem. Né? Pode significar ir ou não ir, né? Com relação à pessoa com mobilidade reduzida. Então, o pedreiro pode ser até analfabeto, ele pode até não saber ler, ser doutor nas escrituras e nas letras, mas uma coisa que o pedreiro sabe fazer é centímetro, milímetro, polegadas e metros. Esquadros, eles não tem para ninguém, eles sabem tudo e mais um pouco. Então, a cartilha tem bastante desenho. E outra coisa interessante que tem que ter no meu site, que é um mini relatório, como é que eu posso dizer, é um checklist. Né? Como eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, quando eu vou fazer vistoria, principalmente a pedido do Ministério Público, no caso a promotoria da pessoa com deficiência, a gente vai fazer vistoria em clínicas, em escolas públicas, privadas, e aí, como eu não sou engenheiro arquiteto, eu vou fazendo as minhas anotações, eu fazia, né? Aí chegava em casa, quando ia passar para o computador, esqueci de ver a medida da pia, esqueci de ver não sei o que do corrimão. Aí a minha mulher, que era arquiteta, ela pensou, vamos fazer um checklist. Então eu vou, mesmo sendo ignorante no assunto da arquitetura e da engenharia, eu vou anotando. O empresário me chama lá, eu vou lá. Aí eu falo, tem isso, não tem, um monte de item. No final eu falo, filhete, para a tua clínica ficar acessível do ponto de vista arquitetônico, tu tem que fazer isso daqui. Agora, tu faz se tu quiser. Eu estou te dando uma assessoria, isso aqui é para você ficar nos conforme, né? E aí você falou da arquiteta, filhete, infelizmente, tem muita gente recomendando, e arquiteto não é barato não, né? Aí tem arquiteto recomendando aqueles vasos sanitários, com aquele buraco na frente. Assim, aviso geral para as pessoas, não comprem esse vaso. Primeiro que custa uma fortuna, mais de R$2.000. Segundo que ele é veementemente contra a NBR 9050. A norma nunca falou, não fala e nunca falará de vasos sanitários com um buraco na frente. Não existe aquilo. Aquilo lá, inclusive, coloca em risco, né, a segurança do usuário. Considerando que o cadeirante já não tem muito equilíbrio, na hora que ele faz a transferência, a perninha dele entra naquele buraco, ele desequilibra e cai no chão. Aí está feita a desgraça. Né? Quem idealizou aquilo. Então, mas são as ideias de Jerico. E pior que a modernidade de todo mundo compra, né? Assim, você vai no shopping, hotéis, aí o cara fala, não, mas eu paguei. O meu arquiteto falou, não, seu arquiteto falou, mas desculpa, você já conhece a NBR 9050? Vai lá na BNT, procura a 9050, você vai ver. Inclusive, não só não cita, quando cita, fala, desrecomendamos o vaso com abertura frontal. Então, se desrecomenda, vamos combinar. Melhor proibir logo. É melhor proibir. Tem o portuário aqui, mandando um abraço pro Nobel, que trabalhou na área portuária também.
Só que, infelizmente, deu um tilt aqui no telefone, acho que é o Hélio, está mandando um abraço para você, que trabalhou na portuária, Nobel? Eu trabalhei no Porto muitos anos. Minha origem é portuária. Eu peço desculpa para ele, acho que eu vi Hélio aqui, mas no momento o telefone e tal. O Aldinei também está mandando um abraço. O Rodrigo Rodrigues, que trabalha na 2ª Vara Civil, manda um abraço para o programa e pergunta para o Nobel se ele tem esperança de reverter essa ação contra o S. Eu tenho, Rodrigo Rodrigues, da 2ª Vara. 2ª Vara Civil de Santos? Viu, Rodrigo? Obrigado pela pergunta. Eu tenho expectativa, sim, de reverter, porque é tão flagrante a irregularidade e a má-fé da Prefeitura e sonegado o presidente do TJ, que não tem competência para atuar como recursal, uma esfera recursal da 3ª Câmara. Eu tenho, sim, a expectativa que nós vamos reformar. Além disso, essa liminar vigora enquanto não for julgada a ação no seu mérito em primeira instância. No momento em que o juiz da 1ª Vara da Fazenda julgar o mérito desta ação e, digamos assim, julgue procedente a ação popular, essas liminares, todas que estão no tribunal, perdem a sua eficácia. Então, passa a prevalecer a sentença proferida pelo juiz da ação popular. O Jô do Saboá não vê o programa durante o horário, mas vê à noite. Mandar um abraço para ele. O Uriel Vilhas Boas também. Eu queria mandar um abraço para o Uriel. Faz tempo que eu não... Eu também não vejo o Uriel. Um abração, Uriel. O Vilhas Boas só está vendo a reprise também. E também mandar um abraço para o Fabinho do Jornal, que é pai da Amanda, que está aqui. Meu amigo Fabinho do Jornal, né? Que é assessor do Kenny, que também vê o programa, né? E a nossa produção aqui da TV Com, para essa pauta maravilhosa, Daiane, Gisele, todos os funcionários aqui, o Reale, por a Cris, por essas pautas maravilhosas aqui, né? E se a gente tem foto do lixo de São Vicente, queria que a gente comentasse um pouco sobre o lixo de São Vicente de Cubatão. A Regina pede para a gente comentar. Eu acho que não tem muito o que comentar, porque realmente é lamentável, né? Mas ela pergunta se o prefeito não teria que ser julgado por esse crime não pagar uma empresa de limpeza pública. Veja bem, primeiramente eu sou contrário à terceirização de serviços essenciais como a questão do recolhimento de lixo. Mas tem que ser da prefeitura mesmo. Tinha que ser centralizado. Da prefeitura. Como sempre foi antes. Realmente tinha amigos meus que não reclamavam, que moram em São Vicente e não reclamavam do lixo. Olha o desastre ecológico. Agora, uma vez que foi terceirizado... travesseiro... Uma vez que foi terceirizado, Filete, aí vem a questão que o telespectador está interessado em saber, nós pagamos uma chamada taxa de recolhimento de lixo. Todos pagam, todos os proprietários de imóveis pagam. Esse dinheiro é, como se fala normalmente, carimbado. Esse dinheiro é para pagar o recolhimento do lixo. Por que é que não foi pago? Para onde foi esse dinheiro? Que é uma taxa paga exclusivamente para custear esse tipo de serviço. Não é estranho? É diferente do IPTU. O IPTU você paga, pode ser gasto do que o prefeito estabelecer no orçamento. Mas a taxa de recolhimento de lixo, o seu conceito é o pagamento de um tributo em face de um serviço público realizado pelo poder público a você. Especificamente, olha, se eu ponho meu lixo na rua e não recolhido, então alguém desviou esse dinheiro da taxa. Eu acho que caberia ao Ministério Público apurar, sim, desvio de conduta, desvio de finalidade na administração do município de São Vicente, de Guarujá e provavelmente Santos também, que já está devendo 70 milhões para a mesma empresa Terracom, que detém o monopólio desse serviço em toda a Baixada Santista, não sei porquê. 70 milhões, mas aqui não parou porque sabe que vai receber, né? Alguns lugares... Não sei. Mas em Cubatão, São Vicente parou, aqui né? Já está atrasado, já não está pagando, então é política. Está quantos meses? 7 meses, né? Porque são 70 acho que são 11 milhões por mês. É um dinheiro agora baixou para 9, né? As prefeituras têm dificuldades também, né? Tem. Agora, desviar o dinheiro que é carimbado, é a mesma coisa. Dinheiro aqui é para educação, é para saúde, não pode desviar para outra finalidade. E desvia porque falta, então tem responsabilidade. É ato de improbidade, Filete. Queria agradecer a Nívia Cavalcante, que está vendo o programa também, Paulo Bonavides e o Teixeira, o vereador Teixeirinha também está vendo o programa. Obrigado pela audiência. Luciano, um prazer ter você aqui no programa, que você venha mais vezes. Sucesso aí e parabéns pelo prêmio que vai receber hoje o Condef de Santos. Obrigado, Filete. Eu queria então deixar o recado para os teus telespectadores. Hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal, 25 anos do Condef. Nós estaremos recebendo a medalha Brás Cubas e o Condef também vai estar premiando os seus 220 conselheiros que por aqui passaram ao longo desses anos, né? Com uma medalha específica que o Condef mandou confeccionar para homenagear também aqueles que de alguma forma contribuíram para a evolução desse segmento na cidade. Muito obrigado a você e a todos da equipe aqui.
Olha, eu quero aqui dizer da minha satisfação, mas enorme, de ter compartilhado desse debate contigo, Luciano Marques. Espetacular. Obrigado, o seu grau de conhecimento acerca de variados temas, sobretudo aqueles que dizem respeito à questão da mobilidade, da acessibilidade do nosso município. Parabéns mesmo, e foi um privilégio estar com você e com o Filete nesta tarde. Obrigado. Fiquem com Deus, um abraço a todos e continue com a nossa extensa programação na TV Com. Muito obrigado.